aproveitar essa paralisação para dizer, meu caro Cunha, que acho que o Vasco da Gama não acertou ainda o seu jogo. Quem acertou dele desde o início foi o Flamengo. Muito mais perigoso, muito mais envolvente e jogando um futebol tranquilo de uma equipe que sabe o que faz. Agora o Vasco está buscando os seus caminhos. Ramon, 0-0. Aí o Vasco. Fumatu. Corrida e fuzilou contra a meta do Flamengo. 11 minutos do primeiro tempo, Maracanã. Zanata, 8 na camisa. Vasco da Gama, 1. Flamengo 0, pegou de primeira, hein, Mendes? Sem dúvida. Eu disse, o Vasco está buscando seus caminhos. Olha, na primeira carga organizada do Vasco da Gama, ele fez o gol. E foi o Zanata. Naquela jogada ensaiada, a que se referiu o companheiro José Luiz Furtado acompanhando os treinamentos do Vasco da Gama. O Zanata chega para a área para tentar o chute. Foi assim que aconteceu. E a verdade é que o Vasco da Gama fez rigorosamente, organizadamente, esta como sua primeira carga. O Flamengo estava melhor, mas levou o gol. É assim o futebol. Leve um analfabeto ao Mobral. Esta é mais uma realização TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Vasco da Gama 1, Flamengo 0. Ramon, contra-ataque perigosíssimo. Pênalti. Quando o Ramon penetrou, estava lá o Paulo Roberto. Valquir marcou e com muita consciência, né, Mendes? Exatamente, ninguém reclama. Ninguém reclama. O mais importante é que o Flamengo não reclama e é a primeira vez que a gente vê isso aqui. Seja ou não seja, os jogadores sempre tentam trazer o juiz a uma outra decisão que nunca se consegue. Vamos ver a cobrança aí. Quem vai cobrar? Roberto! Dinamite! Na marca de 22 do período complementar. Roberto Dinamite, 10 da camisa. Vasco da Gama, 2. Flamengo 0. E o Roberto corta de maneira extraordinária, né, Zé Luiz? Mas a par do gol do Roberto, o Rodinelli só não foi expulso porque o Carlos Alberto, capitão, correu atrás dele e segurou, porque ele partiu para cima do bandeirinha Rubens de Souza Carvalho. Bem, Mendes, e agora? Agora, eu estava dizendo, o Vasco, eu disse isso no intervalo, se o Vasco não voltar para o ataque, ele vai perder o jogo. Ele voltou atacando, então foi para o segundo gol. Mudou a sua filosofia daquele final do primeiro tempo, de quase todo o primeiro tempo. E esse gol já foi merecido, porque o Vasco estava bem mais perto desse gol do que o Flamengo do seu primeiro. Ramon pela esquerda. Vai lá o Rodinelli no grito, não. TVE. Canal 2, Rio de Janeiro, comandando uma rede de emissoras pelo país. Vasco da Gama 2, Flamengo 0. Reedição do clássico dos milhões do maior do mundo. Campeonato do Rio de Janeiro, 1977. Orlando. O que o bandeirinha marcou por ali? Ele deve ter visto o Roberto sair de posição ilegal, voltando para a posição, porque quando eu olhei estava tudo legal. Mas deve ter sido, porque senão não dava. Orlando. Roberto no meio. Aí o Vasco da Gama. Roberto. Depois de uma arrancada linda pelo comando de ataque. Dinamite. Ângulo esquerdo. A marca
de 24 do período complementar. Vasco da Gama 3, Flamengo 0. A marca do grande artilheiro, Zé Luiz. O que se pode acrescentar é que mais uma vez o capitão Carlos Alberto, que não faz outra coisa, não chamar a atenção dos seus companheiros, observou o lateral Vanderlei, que tudo surgiu quando o Vanderlei veio de Tico Bandeirinha. No segundo tempo, o Vasco jogou melhor que o Flamengo e fez crescer a contagem. Portanto, Orlando Fantoni está de parabéns, como de resto todo o Vasco da Gama, pela esplêndida vitória, derrubando o último invicto do campeonato do Rio de Janeiro em 77. Eu acho que o nosso time se portou muito bem frente ao Flamengo. Eu acho que a vitória foi bastante justa. Nós tivemos várias oportunidades, conseguimos marcar 3 dessas oportunidades. Eu acho que o importante é isso, é o Vasco ganhar. E estamos ainda almejando ainda o título da Taça Guanabara. Eu acredito que a vitória foi merecida porque o time do Flamengo soube fazer com que nós merecêssemos uma vitória. Porque eles correram bastante e foi uma vitória suave. Eu acredito que se nós continuarmos assim, dará para a gente chegar ao que a gente deseja, que é o título da Taça Guanabara. Ao lado do Admildo Chirol, muito tranquilo aqui no Maracanã. Falta. Marco Antônio contra Capuringa. O Vasco da Gama com 16 pontos ganhos, com 2 perdidos. Marcou 20 gols contra 3. O Fluminense com 13 pontos ganhos, 3 perdidos. Marcou... Bom, daqui a pouco o Zé Luiz vai completar a informação. O Ribeirinho está com 4 gols, juntamente com Cleve, Doval e Marinho com 3 e César com 2. Riva! Ribeirinho! Numa cobrança de falta sensacional! Atenção, Zé, Armando invalidou. Houve bochicho, Zé Luiz. Tá aí, ó, o Armando invalidando. Miguel correndo em cima do bandeirinha. Vai lá o Pintinho. É o primeiro bochicho da tarde, hein? Bem, vamos esclarecer tudo. O Geraldo, que estava fora de campo, entrou em campo e passou junto à bola. Foi a alegação que o bandeirinha amarela fez para o Armando Marques. O jogador Geraldo do Vasco da Gama estava fora do gramado sendo socorrido. E o bandeirinha acenou porque ele passou junto à bola. E o Rivelino, eu acho que aí não havia motivo de anular, porque era o próprio Vasco que estava cometendo a infração. Em todo caso, vai ser repetida a cobrança. Rivelino, que vai haver de bochicho se o Rivelino errar na segunda, hein? Aí o Riva. TVE, Canal 2 do Rio de Janeiro. Rivelino cobrou e botou na forquilha na primeira vez, hein? Goleiro Mazarop falhou, hein? Se atirou na bola atrasado e tocou-a para o fundo das redes. Geraldo. Fluminense 0, Vasco da Gama 0. A subida do Fluminense. Rubens Galax. Ele vai bem pelo flanco direito. Fumachu. Perdão, Capuringa. Abel cortou muito bem. Rivelino. Fluminense vai transando na linha intermediária. Orlando cortou. Fumachu. Contra-ataque do Vasco pode ser muito perigoso. Roberto Dinamite, Ramon. Ramon. Depois de uma jogada sensacional de Fumachu. Dinamite fez o grande lançamento. Ramon penetrou pelo comando e fuzilou para o ângulo esquerdo. A busca do Tuca. Armação de Cabral. Vasco tenta bloquear o meio de campo. Canibé. Ele apoia pelo flanco direito. 0-0. Wilson. Naldo. Aí o bom sucesso. Tá lá! Naldo. Depois de uma bobeada tremenda do miolo de zaga do Vasco da Gama. Naldo. 7 na camisa. Com sucesso 1. Vasco da Gama 0 na marca de 13 minutos do primeiro período. Um grande lançamento do Wilson. Naldo. E estava todo mundo dormindo na zaga do Vasco da Gama. O que há, Zé Luiz?
O Geraldo falhou na cobertura do Marco Antônio e foi também atrapalhado pelo Abel. Ambos se enrolaram e o Naldo, ponteiro direito, entrou e colocou sem qualquer defesa para o Mazzaropi. Atingiu realmente a... Tá sangrando o Bandeirinha, olha aqui. A garrafa está quebrada. Cortou a perna do Bandeirinha. Acontece que o menino aí foi buscar a garrafa e a escondeu embaixo de um banco ali, o Gandula. Quando o polícia nem pegou na garrafa, porque isso é uma barbaridade, é tirar uma garrafa quebrada sobre um Bandeirinha. Isso é uma vergonha e é lamentável que ainda exista torcedor com essa mentalidade. O jogo está parado, Mendes. O juiz chama o chefe de policiamento. Está sangrando bastante o... E o chefe de polícia aí do Vasco da Gama, o homem que comanda o policiamento, que foi conversar com o juiz, deveria estar aqui tomando providência, ó, para evitar que o cidadão jogue uma garrafa. Esta pegou na perna, daqui a pouco pega na nuca do cidadão, na mata o homem. Sanata. Wilson. O Vasco está atacando em São Januário pela ponta direita. Alcir. E o Fantoni, que estava tranquilo, está em pé, nervoso, atrás do gol do Mazzaropi. Sentou agora. Meu caro José Luiz Furtado, está todo mundo nervoso aqui em São Januário. Charanga do Vasco parou nesse momento. Roberto Dinamite. Marcou pênalti no segundo lance. No segundo lance. Cartão vermelho para Nilo. Porque no primeiro lance o Abel enfeitou, caiu, não houve absolutamente nada. Mas no outro houve, né? A verdade é a seguinte, o segundo lance, pênalti. Agora tem uma coisa, vamos dizer aí, como dizem sempre, que sempre se arruma um pênaltizinho em São Januário. Não é verdade? Acontece, o juiz não pode, por causa disso, deixar de dar uma penalidade máxima, por causa do que dizem. A expulsão de campo deve ter sido pela reação do jogador do Bom Sucesso. Mas a penalidade máxima existiu, no meu modo de ver, no segundo lance, não no primeiro. Agora eu sou um sujeito tão azarado que eu sento logo aqui perto do torcedor que gosta de bater na cabine aqui, ó. A cabine do Vasco da Gama é de lata por baixo e é de amianto por cima. Quer dizer, no dia de calor não há quem resista. Aí o Dinamite. Cobrou de maneira extraordinária Roberto Dinamite. O artilheiro dos artilheiros. Sem sombra de dúvida, com a camisa que tem cheiro de gol. Geraldo devolvendo. Orlando adiantado pelo flanco direito. Aí o Pedrinho. Dinamite. Explodiu de maneira sensacional. Orlando pede chumbo pelo flanco direito. Pedrinho bateu roupa. Dinamite conferiu. Ele confere sempre. 48 do período complementar. Vasco da Gama 2. Bom sucesso. Abel. Ramon pela ponta esquerda. Observado pelo Marinho, Dirceu. Estava o Dinamite com o dedo no gatilho e uma falha perigosíssima do Rubinho José Luiz. A defesa parou, o goleiro bem colocado, pegou no susto, hein? Manuel Armando. 0-0. Vasco combate na linha intermediária. Marinho. O comandante João Francisco também estava muito adiantado. Ele mesmo marcou o impedimento dele e ele não estava impedido. Ele parou pensando que estava impedido. José Luiz Furtado, repórter Bola de Ouro 1976, está informando a partir de agora ao grande público telespectador do Brasil, o time do Vasco da Gama. Goleiro Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Semário, Zanata e Dirceu. Wilson, Roberto e Ramon. Técnico Orlando Fantoni. 0-0. Orlando. O Vasco tenta pelo flanco direito com Abel. Orlando. Wilson.
Está lá o Adilson. Dirceu. Zanata como ponteiro direito. Cobertura do Adilson. Como joga o americano, Zé Luiz? Goleiro Sanches, Marinho, Adilson, Rubinho e Capetinha. Índio, Manuel e João Carlos. Luiz Carlos, João Francisco e Abadia. Técnico William Klepper Santa Rosa. Popular Esquerdinha. Roberto. Americano 0, Vasco da Gama 0. Orlando pelo flanco direito. Aí o abafa. Ramon. Numa penetração linda pela ponta direita. Orlando cruzou. Ramon fechou pelo comando de ataque e testou para o canto direito. Na marca de 2 minutos do primeiro tempo. Ramon, 11 na camisa. Vasco da Gama 1. Americano 0. E meio capeta deu jeito, hein, Zé Luiz? A defesa se confundiu toda. O Ramon teve uma excelente penetração e o goleiro nada pôde fazer. Mendes, Vasco da Gama começa bem? Começa muito bem, fazendo o jogo pelo flanco. A jogada do do veterano Orlando foi muito boa. E a cabeçada de Ramon espetacular. Cabeçada de um verdadeiro artilheiro. Zanata. Toque do Dinamite, Orlando. Ramon. Outro cruzamento lindo de Orlando pela ponta direita. Ramon. Lançamento do Zanata foi perfeito. Toque do Dinamite. Cruzamento na medida. Canto esquerdo da meta de Sanches. Ramon. 11 na camisa. Na marca de 16 do período complementar. Vasco da Gama 2. Americano 0. E o Ramon está em estado de graça, hein, Zé Luiz? Estado de graça, e o Orlando, que fez o centro, sentiu, está sendo atendido fora de campo pelo Santana. Vasco da Gama 2. Americano de campo 0. Sucesso do futebol carioca depende de você. Orlando. Tá lá! Que bobeada do Sanches. A bola parece que bateu no Roberto, hein? Parece que bateu no Dinamite. Tá lá o Orlando, pé de chumbo. Se bateu, Sanches levou muito azar. Realmente, quando o Orlando pegou, o Sanches estava no rumo da bola. Bateu, você vai ver. Vejamos a repetição. Bateu. Completamente deslocado. Sanches, goleiro do Americano. Adiantando o time todinho. Paulo Roberto. Gaúcho. Bateu no Julinho. Wilson pela ponta direita. Bloqueado pelo Alcir. Aí o Paulo Roberto. Linda pela ponta direita com Wilson. Deu de presente para o Paulo Roberto, completamente livre. Bom sucesso, 0 no primeiro tempo, Maracanã. Tá aí o Marco Antônio. Bloqueado pelo Carlos Alberto. Roberto Dinamite. Outro no outro, Batista. Não, o Roberto dominou a bola, jogou na frente e foi calçado por trás. Eu quero acreditar que não tem outra alternativa a não ser marcar a penalidade máxima. Expectativa. Tá aí o Dinamite. Tá lá! Dinamite. Cobrou com grande categoria o artilheiro do Vasco da Gama. Aliás, o artilheiro do Campeonato Carioca de 1977. Pedrinho, goleiro do Bom Sucesso, para um lado, a bola para o outro. E o placar do Maracanã registrando: Vasco da Gama 2. Bom Sucesso 0.
Uma boa saída evitou o terceiro gol do Vasco. Na marca de 42 minutos do período complementar, Maracanã, Vasco da Gama 2. Bom Sucesso 0. Paulinho. Paulinho. Que há? O zagueiro do Bom Sucesso deu a bola de presente ao atacante do Vasco da Gama. Dário, camisa número 3. Ele que vinha jogando uma grande partida no Maracanã. Paulinho, 16 da camisa. Na marca de 43 do período complementar. Vasco da Gama 3. Bom Sucesso 0. Vasco da Gama 0, primeiro período. Elinho no toque. Dirceu. Tá aí o pulmão da colina. Manguito levou no peito mal. Elinho tocou. Ramon. Elinho. Hilton. Tá lá! Ramon. Depois de um cruzamento na ponta esquerda de Elinho, Hilton colaborou e colaborou de maneira acentuada. Soltou. Penetração de Elinho. Mauro dava condições. Um homem contra o Elinho é perigoso. Ramon. Tá lá! Ramon. Depois de uma penetração do Elinho, e a penetração que o Geraldo pedia, e a penetração aqui pelo flanco direito. Ramon estava livre. O goleiro Wilton não teve nenhuma chance para a defesa. Na marca de 15 minutos do período complementar. Cobrança do Dinamite. Tá lá! Zé Mário. Orlando pelo flanco direito. Aí o Dinamite. Tá lá! Dinamite! Depois que o comandante tentou o canto esquerdo e Luiz Alberto defendeu. Dinamite! 8 minutos do período complementar. Roberto Dinamite. 10 na camisa. Vasco da Gama 1. O Belizaro foi pior ainda. Ponteiro direito, Guina prendeu e o Belizaro teve a recuperação. Mas fez a falta no jogador Guina, muito bem marcada pelo Rubens Souza Carvalho. Orlando. Depois de uma cobrança linda de Orlando pelo flanco direito. Dinamite explodiu outra vez em Moça Bonita. 32 do período complementar. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0. Eis o primeiro gol de Paulinho. Uma jogada iniciada por Orlando. Zanata girou e centrou. Entrou Paulinho e tocou para as redes. Agora o gol suicida do jogador Edinho. Foi infeliz e fez contra suas próprias redes. O Vasco emparelhou com o Flamengo para decidir o segundo turno. Um dos grandes nomes, uma das grandes revelações do Flamengo, Zico. Aí o Megão. Mazzaropi. Que há? Tá rezado o gol do Mazzaropi, Zé Luiz. Bomba do Zico, o Mazzaropi largou e é tiro de canto. Em última instância, colocou a defesa do Vasco. Colocado como ponteiro esquerdo Cláudio Adão na cobrança. Primeiro grande susto de Mazzaropi no Maracanã. Foi um sufoco tremendo para o Vasco da Gama.
Marcado o impedimento do Cláudio Adão. Zé Luiz informando o trio de arbitragem. Merica. Flamengo vai muito bem pelo flanco direito. Merica foi mal. Que há? Marco Antônio, falta. O juiz não deu. Que há? O Gerson do Corinthians. Sei lá, Gelson não. Gerson. Na metade da intermediária. Orlando. Cantarelli. Roberto Dinamite para conferir. Foi lá e tirou o Rondinelli. Dinamite. Pulmão da Corina Dirceu pegando por baixo da bola. Porque se ele pega direitinho, poderia levar perigo contra a meta do Flamengo, hein, Zé Luiz? É, mas o Zanato entrou em melhor situação pelo meio. Não esperava receber a bola do Roberto. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Decisão do segundo turno no Maracanã. Dequinha foi mal, Dinamite estava com o dedo no gatilho e pegou mal também na bola. É o que reclama toda a defesa do Flamengo, inclusive o Cantarelli e o Rondinelli. 800 atletas já se inscreveram no fundo de assistência ao atleta profissional. Júnior cobrando. Bom, eu gostaria que o Carlos Augusto ficasse na invasão. Não, não tem invasão, não tem invasão. Eu gostaria que o Carlos Augusto ficasse observando o Mazzaropi. E eu vou na bola com o Júnior, tá, Carlos Augusto? Estamos aqui, atentos, a ver se o Mazzaropi mexe antes do toque do Júnior. Exato. E quem fiscaliza o Mazzaropi é José Maria Brandão, hein? Também. Expectativa no Brasil inteiro. Tenho certeza na grande torcida rubro-negra. Júnior. Flamengo convertendo o primeiro de maneira tranquila. Cobrou muito bem o Júnior, hein, Carlos Augusto? É, o detalhe, o Júnior foi lá, tocou no canto direito do Mazzaropi, que não se mexeu, saiu para a esquerda e não teve apelação. Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Está aí, vazado o Mazzaropi, numa cobrança de pênalti. Depois de tanta luta, e o Júnior cobrou muito bem. O Mazzaropi, depois de tantos minutos, invicto, foi realmente desbancado numa cobrança de penalidade máxima realizada pelo Júnior, camisa número meia dúzia. Paulinho pelo Vasco da Gama. É, Paulinho, quem bate a primeira como nós havíamos antecipado. O companheiro José Luiz Furtado vai ficar de olho no Cantarelli. E daqui da cabine, Zé Luiz, eu vou ficar de olho no Paulinho cobrando, certo? Paulinho. Cantarelli imóvel. O Flamengo converteu o primeiro com o Júnior. Paulinho. Mexeu. Mexeu, mas a bola entrou, prevalece. É claro. É isso aí, o Cantarelli saiu para a esquerda antes do toque do Paulinho na bola. Pelo menos nos dois primeiros pênaltis, meu caro Geraldo Borges. Um nível muito bom, hein? Júnior cobrou muito bem e o Paulinho também cobrou com alta categoria. Todos os dois, muito bem batidos. O goleiro do Flamengo se mexeu, mas a bola entrou. A regra diz que tem que valer o gol. É a TVE, meu caro telespectador, mostrando a você ao vivo. Decisão por pênaltis do segundo turno do Campeonato Carioca de 1977. Já que nós tivemos 90 minutos regulamentares, 0-0. Uma prorrogação de 30 minutos, 15 minutos cada tempo, também 0-0. E na cobrança de pênaltis, Júnior converteu o primeiro para o Flamengo. Paulinho converteu também o primeiro para o Vasco da Gama, 1-1. Quando se apresenta para cobrar o segundo pênalti rubro-negro, Cláudio Adão. E nós estamos em cima do Mazzaropi. E daqui da cabine, eu e Geraldo Borges acompanhando o Cláudio Adão. Cobrança muito bonita para o canto direito, Faísca. E o detalhe, os jornais publicaram que o time do Flamengo converteu 90% dos pênaltis ontem, colocando a bola no canto direito da meta do goleiro. O Mazzaropi pela segunda vez saiu para o canto esquerdo e o Cláudio Adão faturou o segundo gol. O Cláudio Coutinho no meio do campo, junto aos seus jogadores. É preciso lembrar ainda, naquela informação do Carlos Augusto, repetir para o público telespectador, que o Vasco da Gama é um zero e vezeiro em perder torneios na cobrança de pênaltis. O Vasco foi lá para a Europa, chegou lá e jogou tudo por terra. E vai agora bater o Lelé em Orlando. Aliás, uma excursão que nunca deveria ter acontecido.
Olha a distância do Orlando. Aí o Lelé. Cobrou para o canto esquerdo, dando a paradinha. Fez uma cobrança muito bonita o zagueiro Orlando Paes. Cantarelli reclama da paradinha. Ah, estava lá o Zé Luiz observando. E a TVE repetiu, Zé Luiz. Realmente ele reclamou. Ele já, quando a bola bateu na rede, já saiu para cima do Giese reclamando da parada do Orlando. Você vai ver nesta quinta-feira pela TVE, Canal 2 do Rio de Janeiro, um programa especial sobre o Campeonato Carioca de 1977. Os dois técnicos estão no meio do campo. Nesse o Cláudio programa... Coutinho... Desculpa, Zé, vai lá. Não, pode ir. Cláudio Coutinho e Orlando Fantoni. Não, eu estava dizendo, Faísca, que nesse programa de quinta-feira, a presença dos analistas da TVE e os convidados de Flamengo e Vasco da Gama. Nesta quinta, 11h30 da noite. Osni cobrando. Flamengo converteu 2, o Vasco da Gama converteu 2. Osni. Maravilhosa cobrança do pequenininho lá no ângulo direito do Mazzaropi. Sem apelação, Mazzaropi novamente para a esquerda e a bola no canto direito novamente. 3-2 Flamengo. Flamengo 3, Vasco da Gama 2. E o Zé Luiz lembra bem, Zé Luiz? E eu gostaria, inclusive, que você repetisse de vez em quando o placar, para evitar o que nós assistimos lá no Morumbi, em São Paulo, no Pacaembu. Morumbi. Foi no Morumbi. Exato, quando o Armando Marques fez uma contagem errada, meu caro Geraldo Borges. O Armando gosta sempre de dar umas decisões muito próprias às coisas, sabe? Não sei se ele contou realmente errado ou quis inovar. Mas, ô Geraldo, naquela oportunidade ele consultou o Bandeirinha disse que podia, que estava certo, que tinha acabado mesmo. Quem é, é o Dirceu, né? Dirceu que bate. Estou de olho nele, o Cantarelli depende. Dirceu! 3-3. E o Dirceu cobrou ali meio esquisito, não foi, País? Ele escorregou depois que bateu na bola, mas a bola foi também no canto direito, o Cantarelli para a esquerda. Os goleiros até agora não tiveram chance alguma, meu caro José Cunha. Nesta quinta-feira, 11h30 da noite, você vai ver na TVE programa especial sobre o Campeonato Carioca de 1977. O juvenil Tita pelo Flamengo. A presença dos analistas da TVE, os convidados de Flamengo e Vasco da Gama nesta quinta, 11h30 da noite. Garoto novo, com uma responsabilidade enorme. Vamos ver como é que o garoto se sai dela. E depois tem o Zandonaide com a mesma camisa, número 15, embatendo pelo Vasco da Gama. Outro juvenil. E o detalhe, só o Orlando bateu o pênalti no canto esquerdo, hein? Tita pelo Flamengo. É uma expectativa muito grande aqui no Maracanã. Tita. Defendeu Mazzaropi. Canto direito, Tita cobrando. Carlos Augusto. Eu achei que o Mazzaropi saiu um pouquinho antes da toque do Tita. Saiu, foi lá, realmente. espalmou a bola. O Mazzaropi se mexeu antes. Gesso do Couto não marcou. Está lá. O Vasco da Gama agora. Augusto. Eu achei que o Mazzaropi saiu um pouquinho antes da toque do Tita. Saiu, foi lá, realmente. espalmou a bola. O Mazzaropi se mexeu antes. Gesso do Couto não marcou. Está lá. O Vasco da Gama agora tem a chance de passar à frente no placar. Mas em realidade o goleiro do Vasco se mexeu. Nós repetimos aqui 3 vezes aqui. Pudemos ver claramente ele se mexeu. E nós estamos presentes em cima do lance, meu caro Geraldo. O Tita foi consolado pelo Coutinho. Grande oportunidade para o Vasco da Gama. Tá aí o Zandonaide. Tita juvenil cobrou e errou, né? O Zandonaide reserva vai cobrar para o Vasco da Gama. E a torcida ainda dizia que era marmelada, hein? Aí o Zandonaide. Ângulo esquerdo. Zandonaide não deu um pingo de chance para a defesa de Cantarelli, Carlos Augusto. Não deu chance alguma, bateu forte no ângulo esquerdo. Agora o detalhe, pode acontecer a mesma coisa do ano passado.
o Roberto cobrou a penalidade e depois o Zico foi lá, a galera do Flamengo gritava é campeão, o Zico perdeu. Hoje quem vai bater é o Zico e o Roberto depois é que cobrará o pênalti. E essa galera do Vasco da Gama já começa a gritar também que o Vasco é o campeão carioca de 77. Zé Luiz Furtado informando ao grande público telespectador do Brasil o placar oficial até o presente momento nos pênaltis. Hein, Zé? 4-3 para o Vasco. Vasco da Gama 4, Flamengo 3. Torcida do Vasco da Gama já começa o carnaval aqui no Maracanã, dizendo que o Vasco da Gama é campeão, é campeão, é campeão. E é muito perigoso fazer qualquer prognóstico. Zico cobrando. Será o último pênalti do Flamengo, não é isso? É, o quinto pênalti. Se o Mazzaropi defender, acabou, hein? Zico! Muito bonita a cobrança do Galinho de Quintino. Não deu nem pro Mazzaropi mexer, a verdade é essa. Ele quis correr para o canto esquerdo, o Zico tocou lá no canto direito. E agora, o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, pois o artilheiro do Campeonato Carioca foi Zico, com 27 gols, caminha para a marca do pênalti. Roberto, que poderá dar o título de 1977 ao Vasco da Gama, que desde 1970 não conquista esse título. Está nos pés de Roberto Dinamite. O segundo turno do Campeonato Carioca para o Vasco da Gama e o título de campeão. E tem alguns flamenguistas já virando as costas. E saído de campo, inclusive, na arquibancada. Em 1976, final da Taça Guanabara foi igualzinho. Aí o Dinamite. Dinamite! Cobrou para o canto esquerdo de maneira sensacional.